quero convidar que possamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus. E este é o tempo em que nós pedimos ao Senhor que nos toque, que nos use, que nos aceite. E enquanto nós estivermos a entoar este cântico, Desperta o Meu Coração, nós teremos a oportunidade de fazer a entrega do Euromissionário. Esta é uma oferta missionária, à parte das nossas ofertas regulares, que reverte exclusivamente para a Associação de Apoio e Expansão Missionária. Esta associação, com o Euromissionário, ajuda obreiros locais, não faz o apoio de missões internacionais, mas para obreiros locais que necessitam do sustento, do apoio, então esta associação faz esta entrega. Quem desejar colocar o seu Euromissionário, mais adiante nós teremos o levantamento da oferta. Esta é a nossa oferta missionária. Enquanto nós cantamos Desperta o Meu Coração, nós podemos também fazer esta oferta missionária do nosso Euromissionário. Que despertes realmente o nosso coração. Desperta-nos para que possamos ver a Tua glória. Possamos ver o Teu Espírito a trabalhar em nós e ao nosso redor. Senhor, que haja em nós o desejo de trabalhar, de cooperar na evangelização da nossa cidade. Que cada um de nós seja capacitado por Ti para falar, para partilhar a alegria, a certeza da salvação que há em Ti. Abençoa, Senhor, não só este tempo de culto, mas abençoa ao longo da semana cada um de nós que aqui está, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, para que sejamos coerentes naquilo que dizemos, naquilo que fazemos, naquilo que falamos. Renova o nosso pensar, renova o nosso sentir, e que sejas Tu, em cada dia, a alegria maior, o alvo maior da nossa vida. Senhor Jesus, nós pedimos tudo isto em Teu nome. Amém. Ainda vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. E nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 22. Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda a boa obra,
para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo o sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis esta palavra de exortação, pois vos escrevi resumidamente. Encontramos esta palavra do versículo 20, o Deus da paz que trouxe o Senhor Jesus. Jesus não está morto. Ele morreu, mas vive. Jesus vive. Versículo 20 enfatiza esta verdade. E Ele é o nosso pastor. Ele é aquele a quem nós prestamos contas e aquele a quem nós obedecemos. Pedindo, versículo 21, que Ele nos aperfeiçoou em toda a boa obra. Queremos ser submissos a este pastor. Queremos ser submissos ao Senhor Jesus. Então nós vamos entoar este cântico. O teu nome exaltarei. Vamos exaltar o nome do nosso Senhor, o nome do nosso Salvador, aquele que, versículo 20, está vivo, aquele que está vivo entre nós. O teu nome exaltarei, teu louvor para sempre cantarei. Grato estou por quem me estás, grato estou pois me salvaste. Vieste à terra do céu para me guiar. E da terra foste a cruz, minha culpa pagar. E da cruz foste a morte, e da morte para a vida. O teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei. Teu louvor para sempre cantarei. Grato estou por quem me estás, grato estou pois me salvaste. Vieste à terra do céu para me guiar. E da terra foste a cruz, minha culpa pagar. E da cruz foste a morte, e da morte para a vida. O teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei. Temos a oportunidade agora de entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esta é uma responsabilidade nossa enquanto membros da Primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu. Quem está connosco hoje, que nos visita, obviamente não é obrigado a fazer. Se assim o desejar, nós agradecemos. Mas esta é uma responsabilidade nossa, que acreditamos que o Senhor nos tem dado aquilo que nós necessitamos e que Ele é o Deus de tudo. Então, nós também entregamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu vou convidar os nossos irmãos Wesley e Rogério que nos auxiliem com o levantamento da oferta, enquanto nós entoamos um cântico que nos motiva, porque diz: quem nos separará do amor de Deus? Aliás, recuperando o texto de Romanos 8, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Então, mais do que vencedores, nós também queremos celebrar ao Deus que nos dá a vida. Enquanto nós entoamos este cântico, os nossos irmãos irão auxiliar-nos no levantamento das ofertas. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará
mais que vencedores, em Cristo somos, mais que ganhadores, nem a vida nem a morte poderão separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Do amor de Deus em Cristo Jesus. Do amor de Deus em Cristo Jesus. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa confissão de fé. Então nós vamos agora orar, entregando, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas com o irmão Rogério. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos gratos, Senhor, pelo amor, pelo carinho, pela bondade, Senhor. Nós estamos gratos a Deus pela salvação que nos concede, Senhor, pelo nosso Filho Jesus Cristo, Deus. Nesta hora queremos agradecer, Senhor, a vida de cada um dos presentes, Senhor. Que o Senhor conforte a cada um, Senhor, e também aqueles que por algum motivo não podem estar, Senhor, que presentes de cada um pela vossa fé, Senhor. Nesta hora queremos entregar, Senhor, este dízimo, Senhor, que de facto pela vontade de Deus, Senhor. Que de facto Deus tu nos dê sabedoria, Senhor, para a sua utilização, Senhor, para que o teu trabalho na terra possa ter serviço como teu queres, Senhor. Oramos, Senhor, tudo e então o amado Filho Jesus Cristo. Deus irmãos, têm bondade de sentar. Nós vamos entoar um cântico, que é uma petição. Vem viver em mim. Enquanto estivermos a entoar este cântico, sintamos a alegria de convidar Jesus a viver em nós. Viver em mim e juntos caminhar até ao fim, com minha mão na tua mão, eu compreendo que só pertenço a ti e só a ti eu quero dedicar meu coração para partilhar e encontrar o amor que esquecera e a paz que eu ansiava tanto, como a chuva de verão que refresca na secura, uma flor no coração para viver, oh, como o brilho do luar numa noite tão escura. Eu preciso de ti para viver. Só tu em mim, só tua paz me faz chegar ao fim, faz-me amar, faz-me rimar, enquanto eu canto uma melodia assim, canto para ti e só a ti eu quero abrir meu ser para partilhar e encontrar o amor que esquecera e a paz que eu ansiava tanto, como a chuva de verão que refresca na secura, uma flor no coração para viver, oh, como o brilho do luar numa noite tão escura. Eu preciso de ti para Pastor Domingos Alves, pode vir. É o pregador do culto desta manhã.
Uma volta maior, pastor. O pastor Domingos está connosco e a sua esposa Raquel hoje não está. Verdade, não está. Está aqui. Já recuperou da viagem de quinta-feira. Foi muito bom o passeio, já agora para informar os irmãos. Foi um passeio molhado e abençoado e também aconchegado. Também foi muito bom estarmos juntos. O pastor Domingos está connosco. O pastor Domingos tem uma trajetória interessante de 3 continentes. Nascido em África, criado em termos doutrinários teológicos no Brasil, sua formação no Brasil, e agora vem desfrutar de outro tipo de ministério aqui em Portugal, nomeadamente a viver em Viseu. Pastor, uma vez mais, bem-vindo. Agradeço a sua disponibilidade. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nós queremos colocar diante de Ti a vida do pastor Domingos. Obrigado pela sua receptividade em estar connosco, em partilhar a palavra connosco. Pedimos-te que o Teu Espírito o capacite para que nós sejamos instruídos, aperfeiçoados na Tua palavra e que realmente Tu sejas engrandecido neste tempo. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Antes do mais, eu quero agradecer ao pastor Joaquim Braz pela confiança, pela oportunidade de estar pregando aqui. Quando eu saí de Portugal em março de 1977, então eu era membro da Terceira Igreja Batista de Lisboa, passei por toda aquela revolução da abertura, da pregação do Evangelho em Portugal, e juntamente com a Operação Mobilização, com a Terceira Igreja Batista, então pastoreada pelo pastor Antônio dos Santos, e Mocidade para Cristo, eu me lembro que nós, como jovens, íamos às ruas de Lisboa, diariamente pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Estava se abrindo as portas para a pregação do Evangelho na área pública, nas áreas livres de Portugal. E foi naquele contexto que Deus eu então na época com plano de fazer medicina, inclusive ligado lá toda a questão, estudando para isso. Quando eu cheguei para os meus pais, falei, Deus está me chamando, me vocacionando para o ministério pastoral. E a minha mãe falou, meu filho, mas você como médico, você também pode servir a Deus. Eu falei, eu sei que eu posso servir a Deus como médico. Tanto é que recentemente eu escrevi para algumas pessoas que nós temos 3 filhos, eu e a Raquel. Raquel, minha esposa, não veio, porque ela, quando foi para Guimarães, no feriado, ela já estava com uma pequena dor de garganta. Algumas de vocês devem ter percebido que ela estava com uma tossezinha, espirrando um pouco. Então, isso complicou para ela. Tem tossido bastante, está fazendo todo o tratamento, e então precisa ficar de repouso, porque ela precisa se recuperar, porque ela não ficou bem com essa ida para Guimarães. Mas eu lembro que, recentemente, falando sobre eu e ela e a Raquel, e escrevendo para alguns amigos, louvando a Deus pelos nossos filhos. E eu falei assim, nós temos 3 filhos que servem ao Senhor. Henrique, mais velho, que trabalha com web design, morou 11 anos fora, porque ele tem a nacionalidade portuguesa por causa do pai. E então o Henrique, nossas netas nasceram na Inglaterra, as mais velhas, a Gabriela e a Júlia. Morou 9 anos fora, 11 anos entre Inglaterra, Grécia, Portugal, e ele regressou para o Brasil recentemente. Ele regressou querendo ficar mais perto dos pais, mais perto as netas dos avós. Tá? A Lídia, que é missionária e trabalha com o Ministério Esportivo, morou em Chipre, atualmente no Brasil e em processo de mudar para os Estados Unidos, trabalhando com o Ministério Esportivo, juntamente com a missão Chicago Eagles. Lídia, que é casada com o Tiago e também tem uma filha e tem um filho. E o Guilherme, que é missionário, que está morando no Uruguai, casado com a Nai e tem uma filha chamada Manu. O Henrique é casado com a Poli. E eu falei assim, os nossos 3 filhos servem ao Senhor. Não apenas os 2 que são missionários, mas também o Henrique, que é web design. Os 3 levam Deus a sério. E então, quando minha mãe falou, meu filho, você como médico pode servir ao Senhor, eu sabia que eu podia servir ao Senhor, mas Deus estava me chamando para a vocação do ministério pastoral. E na época, então, eu fui para o Brasil
com o propósito de estudar no Brasil e regressar para Portugal, dando continuidade ao ministério que nós tínhamos começado lá. Mas fiquei no Brasil, casei no Brasil, e estou no Brasil, e estive no Brasil até recentemente. Depois de quase 45 anos de pastorado no Brasil, eu então cheguei para minha esposa, e ela já sabia disso, porque um dia, quando nós começamos o namoro, o noivado, eu falei, um dia eu vou regressar. Ela já sabia, eu falei, chegou a hora de eu regressar. 40 e poucos anos depois, para ajudar no ministério em terras portuguesas e a partir de terras portuguesas. E isso que nos trouxe aqui. Contamos com as vossas orações, decidimos morar em Viseu, e aqui estamos há cerca de dois meses e pouco. Vamos estar procurando um apartamento de 2 quartos. Se você souber algum apartamento T2, nos comunique. A gente sabe que está difícil as coisas, mas Deus tem um apartamento preparado para nós. Estamos hospedados num apartamento de um amigo nosso, ali na Colina Verde, mobiliado. Podemos ficar lá o tempo que for necessário, porque eles não moram lá, ele mora na Arábia, jogador de futebol, mas cedeu, nós estamos lá no apartamento deles, mas nós queremos ter o nosso espaço, o nosso canto, então estamos procurando esse espaço de apartamento que nós vamos ter. Então ore por nós, ore pela saúde da Raquel. Ela queria estar amanhã com as mulheres na oração, porque ela falou para mim, bem, eu vou participar da reunião de oração com as mulheres depois que eu for para Guimarães, que aí eu já conheço um pouco melhor as mulheres. Ela é um pouco mais introvertida que eu, tá? Mas parece que Deus falou, você vai esperar um pouquinho mais, não nessa segunda-feira, quem sabe na próxima segunda-feira você participa da reunião das mulheres. Então, ora pela recuperação da saúde dela e todo o processo nosso de adaptação aqui em Viseu. E resumindo a história, o Henrique, meu filho, foi para ficar mais perto das netas dos avós. E os avós saíram do Brasil, vieram para Portugal. E eu falei isso para os meus filhos, falei, meus filhos, as nossas decisões não é tomada por causa dos filhos. As nossas decisões são tomadas pela convicção daquilo que Deus tem para os nossos planos. Então, sofremos com a distância dos netos e das netas e do neto, dos filhos, noras, etc., mas sabemos que estamos fazendo aquilo que Deus tem para nós, como a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. A nossa mensagem nesta manhã, ela está em Lucas capítulo 15. E você pode deixar sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 15. A mensagem é festa nos céus. Festa lá nos céus. Eu não sei se você gosta de festas. Jesus gostava de festas. Deus gosta de festas. E quando eu falo em Deus, falo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas entre si, mesma essência, mesma natureza, um só Deus. Por isso que fala em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. 3 pessoas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas é um só Deus. E quando nós olhamos na palavra de Deus, vemos que Deus gosta de festas. Eu me lembro que o meu filho Guilherme, quando era mais novo, Guilherme hoje o Henrique fez 41 anos, o Guilherme vai fazer 40, a Lídia vai fazer 40, o Guilherme vai fazer 39 esse ano. E o Guilherme, um dia chegou em casa e ele falou para mim, pai, Deus gosta de rir. Eu falei, filho, gosta. Não o riso do tolo, mas o riso do sábio, Deus gosta. Porque muitas das vezes a visão que nós temos de Deus é a visão de um Deus carrancudo, de um Deus sério, de um Deus mau, de um Deus que parece ter prazer no sofrimento, tem prazer na dor, mas é um Deus que não se alegra. E quem sabe muitas das vezes isso é passado de gerações para gerações, de épocas para épocas, onde parece que o riso, a alegria santa é contrário à fé. E não, faz parte da fé. Tanto é que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz.
Em Romanos capítulo 14, Paulo fala que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, alegria e paz. Não é à toa que você tem cartas, como as cartas, por exemplo, aos Filipenses, onde, além do tema da unidade, trata-se também do tema da alegria. E onde, inclusive, Paulo começa dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O mesmo Paulo que aprendeu contentamento em toda e qualquer situação. Eu tenho feito alguns vídeos breves, toda semana, baseado em Filipenses, que estão nas redes sociais. E algumas das coisas que eu tenho falado é exatamente isso, como Paulo fala, o contentamento que ele aprendeu, independentemente das circunstâncias. Mas há críticos às festas, há críticos às confraternizações, há críticos aos momentos de alegria. E é interessante você perceber que várias vezes você vai encontrar Jesus em festas. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa, nas bodas de Caná da Galileia. E diz o Evangelho de João que estes sinais, ou seja, os milagres registrados em João, é para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Ele é Senhor e Salvador. No entanto, Jesus sofreu críticas sérias várias vezes, por participar de festas. Então, quando nós temos em Lucas capítulo 15, começa a dizer o seguinte, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. É interessante você perceber que isso também está muito ligado com Lucas capítulo 5. Se você for um pouquinho atrás, Lucas capítulo 5. Você vai perceber que tem um texto parecido. Versículo 29, Lucas 5, 29. Então lhe ofereceu Levi, ou seja, Mateus, um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Momento de descontração, de confraternização, de alegria. Agora, esse momento de Jesus, de confraternização, de alegria, não era com pessoas vistas com bons olhos pelos escribas e fariseus, líderes religiosos da época, conhecedores da lei, conhecedores da Escritura no contexto do Antigo Testamento, mas que Jesus os chamava de hipócritas. Jesus várias vezes fez acusações sérias contra eles. Jesus chegou a dizer que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Os grandes conflitos e debates de Jesus nos evangelhos, durante a sua caminhada neste mundo, foi com religiosos, escribas e fariseus. Mas Jesus está na casa de Levi, e com eles pecadores e publicanos. Agora, os publicanos também eram pecadores. Só que os publicanos, eles eram muito odiados e detestados pelos judeus. Eles eram judeus que estavam muitas das vezes ao serviço de Roma, que trabalhavam com cobrança de impostos. E eles não só cobravam os impostos justos diante da lei romana, como eles cobravam impostos além daquilo que Roma exigia, porque eles tiravam a sua parte. Então eles exploravam por Roma, exploravam por si só, e eram pessoas que eram muito odiadas pelos judeus. Eles eram pecadores, mas eram distintos como publicanos e pecadores. Todos os seres humanos são pecadores, mas os publicanos também eram pecadores. Mas Jesus e a palavra faziam uma distinção clara entre publicanos e pecadores para demonstrar um público que os judeus odiavam duplamente, por estarem a serviço de Roma. E não só cobrarem os impostos por Roma, mas ainda assim extorquirem as pessoas. Não é aquilo que, por exemplo, Zaqueu fala, se alguém defraudei, eu vou devolver 3, 4, 5 vezes mais. Eles defraudavam pessoas. Mas Jesus está convivendo com essas pessoas. E aos olhos dos escribas e fariseus, que eram hipócritas, que eram pessoas que conheciam a lei, mas não viviam debaixo
da misericórdia, da graça e nem da lei de Deus, uma lei que é santa, justa e boa. Eles têm uma reação negativa. Lucas capítulo 5, versículo 30. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus. Essa palavra murmurar é como aquele de murmúrio. Na língua original dá a ideia de arrulho. Sabe aquele arrulho de pomba? Como pessoa... Eles estavam murmurando. Agora eles estavam murmurando o quê? Assim, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Como quem diz, que absurdo é este? Respondeu-lhe Jesus, os sãos. E aí Jesus não está dizendo que eles são sãos. Eles imaginavam que eles eram sãos. Mas eles eram podres, doentes, carcomidos por enfermidades morais, éticas e espirituais. Ele fala assim, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ou seja, aqueles que se consideram pecadores. Aqueles que se consideram sem méritos nenhuns. E sabem que não tem méritos nenhuns para serem aceitos por Deus por causa das suas boas obras, da sua bondade, da sua religião, da sua prática, etc. Ele fala no versículo 32, não vim chamar justos, porque eles se consideravam justos, se consideravam sãos, e sim pecadores, ao arrependimento. Essa era a missão de Jesus. Essa era a razão pela qual Jesus convivia com pecadores. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa, mas eu gosto de conviver com não cristãos. Quando nós chegamos aqui em Viseu, eu não tinha carro, então nós pegávamos Uber e táxi. E andando de táxi, conheci o seu Cabral, conheci o Magalhães, conheci o Torres, conheci pessoas de Uber, porque eu gosto de conversar com essas pessoas. Eu fazia muito isso no Brasil. Deixamos grandes amigos de pessoas que não são evangélicos, não são cristãos. Foi nesse jeito que Deus nos usou para a plantação de uma igreja numa cidade muito católica chamada Mariana, Minas Gerais. Onde quando nós chegamos lá para plantar uma igreja, eu comecei a fazer amizade com as pessoas religiosas, com os artistas da cidade, comecei a jogar bola com o time de futebol da cidade, para fazer amizades com pessoas não cristãs. Quando fomos para Ribeirão Preto, em 1990, para plantar a igreja, da qual eu saí recentemente, também nós começamos disso, precisamos nos envolver com a comunidade de Ribeirão Preto. E saímos de lá com grandes amizades, pessoas que nos correspondem conosco até agora, pessoas que se converteram, outras que ainda não se converteram, de pessoas não cristãs. Domingo passado nós fomos na igreja em Tondela. Depois de lá nós fomos num restaurante, que o pastor Zé Lopes nos indicou. Tinha duas senhoras ao lado de uma mesa. Duas senhoras idosas, viúvas. E eu comecei a conversar com elas. Conhecê-las um pouco. E foi tão interessante que quando nós terminamos a refeição, nós íamos nos levantar. A Ivete e a Arlene dizendo para nós, não levanta, fica aqui. Vamos conversar mais. Eu falei, não, nós vamos sair daqui, vamos tomar café, comer um doce num lugar que eu gosto de comer. Ela falou, não, eu pago o doce para vocês, eu pago o café para vocês, vocês ficam aqui conosco. Trocamos números de telefone. Nos convidaram para ir na quinta delas, em Tondela, inclusive para dormir lá. Nunca tinham nos visto. E sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos envolver com essas duas mulheres. Elas não são cristãs, evangélicas, mas elas são pessoas com as quais Jesus também convivia e com as quais Jesus também tinha tempo. É à luz disso que Jesus conta 3 parábolas. Vai lá, em Lucas capítulo 15.
É à luz disso que Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus conta, e você tem aí em Lucas capítulo 15, eu não vou ler as 3 parábolas, vou apenas citar. Então Jesus lhes propôs essas parábolas, Lucas 15, 3, para que eles pudessem entender qual era a sua missão. E a missão de Jesus é a nossa missão. Quando você entende a missão de Jesus, você entende a sua missão. Sempre lembrando que o fim último de toda a missão é glorificar a Deus. Nós fazemos tudo para a glória de Deus. É aquilo, quer comais, 1 Coríntios 10, 31, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, fala que nós somos povo, raça eleita, nação santa, etc., a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando você pensa em glória de Deus, você tem que pensar em João capítulo 1, versículo 14, eu vou apenas citar, que fala que o verbo se fez carne, uma referência a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e ele se fez carne. A palavra literalmente lá é tabernaculou. O tabernáculo no Antigo Testamento simbolizava, representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então Jesus se faz carne e ele está presente. E diz o texto ali, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Lembra quando Jesus Cristo fala em Mateus 5, vocês são o sal da terra, a luz do mundo? Assim brilhe a vossa luz para que o quê? Para que os homens vejam as suas boas obras. É a totalidade da sua vida cristã. E por causa de ver a sua vida, a totalidade da sua vida cristã, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Então nós vimos, cheio de graça e verdade. A graça e verdade caminham juntos. Graça sem verdade é desgraça. E verdade sem graça é tormento. A graça e a verdade caminham juntos, elas se abraçam, entrelaçam, assim como justiça e paz caminham juntos. Não há paz sem justiça, e a justiça promove a paz. Caminham juntos, graça e verdade. Então, meu querido, minha querida, quando você está presente num lugar, e vocês estão presentes aqui, daqui a pouco vocês vão sair daqui. Quem sabe por restaurante, para casa. Geralmente todo domingo eu almoço fora. Hoje eu não vou almoçar fora porque a esposa está doente, então saindo daqui eu vou para casa. Mas geralmente todo domingo a gente almoça fora. Aonde quer que você vá, seja no posto de combustível, seja onde for, durante a semana na escola, no trabalho, na academia, aonde quer que for, a sua vida, as pessoas possam ver. E através da sua vida, conhecer as virtudes de Deus, como por exemplo o amor de Deus, a graça de Deus, a verdade de Deus. E por causa da sua vida, as pessoas falarem bem a Deus, isso é glória de Deus. Em outras palavras, quando a minha vida envergonha o nome de Deus, quando a minha vida é motivo de que as pessoas falem mal de Deus, eu não estou glorificando a Deus. Então, na nossa missão, tudo que nós fazemos, tudo, tem que ter como fim último a glória. Jesus sabia que a sua missão era dar a sua vida em prol dos pecadores. Mas Jesus sabia que o alvo maior, João capítulo 17, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, completando a tua vontade. Jesus sabia que o alvo maior era glorificar o Pai. Assim como o ministério do Espírito Santo. Quando você lê no João 16, João 15, 14, que fala que ele vem, que ele ensina, que ele guia, Jesus fala assim, ele dará testemunho de mim e me glorificará. O Espírito Santo hoje tem a missão de testemunhar de Jesus e glorificar Jesus, assim como o Filho testemunhava do Pai e glorificava o Pai. Essa é a nossa responsabilidade. Se você entende a missão de Jesus, você tem que fazer da missão de Jesus também a sua missão. Não no sentido de morrer na cruz, porque não precisa mais morrer na cruz. Mas no sentido de que através da minha e da sua vida, as pessoas venham a ser chamadas ao arrependimento dos pecados. E a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador.
Nós estamos nesse mundo para conhecer a Deus e tornar Deus conhecido através das nossas vidas. Por isso, meu querido, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Esse mesmo Deus que Efésios 3, 20 e 21 fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que nós pedimos ou pensamos. E fala, a Ele seja a glória na igreja. A igreja está aqui para espelhar Jesus, para glorificar Jesus, manifestando Jesus no mundo. Agora, não é aqui dentro, somente, é lá fora, no meio de publicanos e pecadores, no meio de pessoas que são nossos vizinhos, às vezes colegas de trabalho, de escola, etc., mas que não fazem parte do reino de Deus. E que à vista de muitos escribas e fariseus, são pessoas que devem ser repudiadas. Mas à vista do reino de Deus, são pessoas que devem ser amadas, porque Deus amou e nos amou, Romanos 5,8, sendo nós ainda pecadores. E as 3 parábolas que Jesus conta, e sempre lembrando que parábola é uma figura de linguagem, uma ilustração, que ele pega exemplos concretos, exemplos do dia a dia, para ensinar verdades espirituais, verdades novas. Então, a parábola primeira que ele conta, qual dentre vós, versículo 4, é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que perdeu até encontrá-la. É a parábola da ovelha perdida. Jesus aqui não está pensando na igreja, Jesus aqui não está pensando em crente, não. Ele está usando a figura da ovelha porque ele está lidando com pessoas que conviviam com ovelhas, que conheciam pastores de campo, que conheciam ovelhas. É a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola está lá no versículo 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Qual é a pessoa que perde dinheiro, e no caso essa dracma, essa moeda era uma moeda valiosa para essa mulher, perde dinheiro e não revira a casa para procurar aquilo que perdeu? Quantas vezes você talvez guarda algum dinheiro e fala assim, onde que eu guardei mesmo? Você procura, revira a bolsa, abre gaveta, não sei o que, até encontrar. E a terceira é do filho chamado pródigo, mas também que é o filho perdido. Continuou o versículo 11, continuou, certo homem tinha 2 filhos. E você sabe, versículo 12, o mais moço disse deles ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhe repartiu os haveres, e ele foi embora. E quando você olha lá no versículo 32, fala assim, o pai falando, entretanto, eu preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão, falando para o filho mais velho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Uma ovelha perdida, uma moeda perdida, um filho perdido. Jesus usa 3 ilustrações. Agora, para quê? Aí vai na coisa seguinte. Por meio das 3 parábolas, Jesus responde aos seus críticos, ou seja, escribas e fariseus, e ensina maravilhosas verdades acerca do reino. Verdade sobre o valor que Deus dá aos seus pecadores perdidos, aos pecadores perdidos. Da grande festa que há nos céus, quando são achados e arrependidos se voltam para Deus. Uma manhã eu levantei, Brasil. Eu tinha uma viagem de Ribeirão Preto para o Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro, uma viagem para Angola, onde desde 1994, num convênio com a Convenção Batista de Angola, província de Benguela, eu vou para trabalhar na capacitação de líderes, igrejas, visando a multiplicação de liderança, a multiplicação de igrejas. Se Deus quiser, estarei indo lá esse ano, no mês de outubro, se Deus assim quiser. Eu levanto uma manhã, e quando nós vamos no quarto dos nossos filhos,
Henrique e Guilherme dormiam juntos, a Lídia no outro quarto. Percebemos que o Henrique não estava em casa. O Henrique tinha saído. Ele acordou muito cedo e saiu de casa. Eu tinha uma viagem na hora do almoço, isso eram cerca de 8 horas da manhã. Cadê o Henrique? O Henrique, na época, estava com mais ou menos 14 anos, 13 anos. Cadê o Henrique? Na noite anterior, eu tinha ouvido uma conversa do Henrique falando sobre uma amiga dele que mora numa cidade a cerca de 25 quilômetros de Ribeirão Preto. Eu falei, quem sabe o Henrique foi para lá. Peguei o carro, fui para lá. Quando cheguei lá, o Henrique não estava lá. Eu volto para casa, cadê o Henrique? E começa a surgir aquela angústia em mim, Raquel, cadê o Henrique? Onde o Henrique foi? Ele não está com o pessoal da igreja, não está com ninguém da igreja, não está com os amigos, o Henrique sumiu. Aí eu volto de novo para essa cidade, isso já no meio da manhã. Quando eu estou vindo de Brodowski, que é essa cidade, no meio do caminho tinha uma subida. E eu estou vindo, dirigindo o carro, quando eu olho do lado esquerdo, na pista do outro lado, quem eu vejo subindo? O Henrique, meu filho. Descalço, de um calção, de uma camiseta, um sol quente, cansado, ele subindo. Aquela cena cortou meu coração de uma forma tão grande. Eu paro o carro aqui, eu atravesso a pista, atravesso o canteiro, vou do outro lado e falo, Henrique, meu filho, o que você fez? E ele contou que ele ficava com raiva quando eu viajava. Ele não gostava que eu viajava. Então o que ele planejou no coração dele? Antes do meu pai sair, eu vou para Brodowski, na casa dessas amigas dele. Só que ele pegou o ônibus errado, autocarro errado, desceu num outro caminho. No meio do caminho foi assaltado por uns homens que trabalhavam com corte de cana, tiraram o tênis dele, documentos dele e tudo mais e tal. E ele estava andando descalço numa estrada quente, longe da cidade aonde ele estava indo. E aquilo cortou o meu coração de uma forma tão grande que eu abracei, eu coloquei ele no carro, eu entrei num choro compulsivo. De tal maneira que quando eu viajei mais tarde, eu cheguei no Rio de Janeiro, eu estava com uma dor de cabeça insuportável. Quando você ama algo que se perde, você procura até achar. É isso que Jesus está dizendo. Agora, o que nós podemos tirar de lição aqui? 3 coisas. Primeira delas, Deus se importa com o pecador perdido. Olha a sua palavra e fala assim, Jesus repete, versículo 4. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Versículo 8. Qual é a mulher tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente. Aquele deixou 100 para procurar uma. Essa mulher está diligentemente. Esse pai, ele está ansiosamente, na parábola do filho pródigo, esperando pelo filho que saiu, que precipitadamente recebe a sua herança, que vai embora. E ele fala no versículo 32, ele estava perdido. Meus queridos, todo ser humano, conforme diz Romanos capítulo 3, 10, Romanos 3, 10, todos se extraviaram, se fizeram inúteis. O ser humano sem Cristo, ele está perdido. Diz a Bíblia que quando Jesus viu as multidões, se compadeceu delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor estão perdidas. O meu familiar, o seu familiar, os nossos familiares sem Cristo, os amigos, os habitantes de Viseu, os seres humanos sem Cristo, eles estão perdidos, condenados. Eu e a minha esposa, toda manhã, nós temos o tempo de oração juntos e lemos a Bíblia juntos. E agora estamos lendo 2 Coríntios e estamos terminando 2 Coríntios. E durante o nosso tempo de oração, logo depois, uma manhã eu oro eu, outra manhã ora ela, entre as nossas orações, como aconteceu hoje pela manhã, oramos pelos nossos familiares e amigos, pelas pessoas não convertidas.
para que sejam achadas, para que venham de fato a conhecer o Evangelho de Cristo. O próprio Jesus Cristo falou assim: eu vim para dar a minha vida em resgate. Agora, resgate de quem? De pessoas achadas? Não. De pessoas salvas? Não. Do ser humano perdido, do ser humano pecador. As pessoas sem Cristo, elas estão perdidas num mundo que jaz no maligno, que jaz no diabo. O ser humano tem a ilusão de que ele se encontra a parte de Deus. Ele jamais se encontra a parte de Deus. O ser humano é perdido, desgraçado, infeliz. Numa ilusão, numa aparente alegria, numa aparente ilusão de uma vida que vale a pena, mas que não vale a pena sem Cristo. Ele está perdido. E assim éramos nós, eu e você, se realmente somos cristãos, antes de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, nós estávamos perdidos. Porque diz a palavra de Deus, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há um só sequer que faça o bem. Não há um só sequer que seja justo. Por isso que a Bíblia fala assim, todos pecaram e destituídos, separados, estão da presença, da comunhão, da vida com Deus. São inimigos de Deus. No mundo em trevas. Trevas é morte. Trevas é ignorância. Trevas é a ausência da luz de Cristo, que dá o conhecimento, que dá a vida, que dá a direção. Segunda coisa, essa parábola nos ensina que o arrependimento é necessário para a reconciliação com Deus Pai. Por isso que Jesus usa essa expressão, olha lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15, versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, versículo 17, então caindo em si, esse filho que foi embora disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 32, estava perdido e foi achado. Arrependimento. Arrependimento não é apenas metanoia, mudança de mente, não. É muito mais do que isso. É mudança de mente, é mudança de desejo, é mudança de atitude, é mudança de comportamento. Para a pessoa se arrepender, ela precisa primeiro reconhecer que ela é pecadora. Está perdida, separada, condenada, sem comunhão com Deus. Ela precisa sentir o peso por causa do pecado. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, o pobre do espírito que reconhece o seu pecado e ele chora por causa do seu pecado. Mas ao mesmo tempo, arrependimento é confissão. É como esse jovem que fala, eu vou chegar, vou dizer, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, eu te ofendi, eu te machuquei, eu te magoei. Mas ao mesmo tempo o arrependimento é o desejo de mudança de vida, de atitude, de comportamento, que é possível no Espírito Santo, pela nova vida que nós temos em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala assim, produzir fruto digno de arrependimento. Agora o arrependimento anda junto com fé. Por isso que Paulo fala em Atos 20, 21, pregando o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Porque para a pessoa se arrepender, ela tem que crer na mensagem. Ela tem que crer no Evangelho. É aquilo que Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse dia eu estava conversando com um pastor em Moçambique, num tempo online com ele, e ele me falando sobre, ele é moçambicano mesmo, sobre o Evangelho, e ele uma hora falou para mim, pastor, eu estou vivendo, eu falei, meu querido, viva, mas não se esqueça que o Evangelho não é pregado apenas pela vida, o Evangelho é pregado pela boca, onde você precisa falar de Cristo às pessoas, para que elas se arrependam, e falar do Evangelho é falar de Cristo.
Ele vai falar da morte de Cristo pelos pecados e na ressurreição de Cristo dentre os mortos. É assim que as pessoas são achadas. Pelo Evangelho, que chama o arrependimento e chama a fé em Jesus Cristo. E o último ponto, e quando isso acontece, há festa nos céus. Meus queridos, nós somos convidados a participarmos de festas e sermos promotores de festa. Porque cada pessoa que se arrepende, há festa nos céus. Lembra quando Jesus envia os 70? Eles voltam, falam, Senhor, em teu nome fizemos isso, não sei o que, expulsamos demônios, etc. Jesus fala assim, beleza, mas alegrai-vos acima de tudo, porque o vosso nome está escrito nos céus. E o nome é escrito no céu quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Existe céu. O nosso maior motivo de alegria, meus queridos, devia ser o motivo de alegria de vermos vidas convertidas a Cristo. E sabe de uma coisa? Não há ninguém aqui que seja cristão, que não possa, nas mãos de Deus, no poder do Espírito Santo, ser alguém que promove festa nos céus, através de uma vida convertida por causa do seu testemunho no poder do Espírito Santo. O segredo da evangelização está você ter uma vida bonita, que não envergonha Cristo. Abrir a sua boca para falar da morte de Cristo pelos pecados, da ressurreição de Cristo dentre os mortos, e convidando a pessoa ao arrependimento e à fé, sabendo que não é você que convence a pessoa, não é você que converte a pessoa, quem convence e converte é o Espírito Santo. Mas Ele usa a sua vida, através do seu testemunho, através da sua boca que fala do Evangelho. Eu já conheci pessoas que mesmo no leito do hospital, em situações difíceis de saúde, com morte prevista pelo médico, que fizeram do seu quarto de hospital lugar de testemunho do Evangelho de Cristo. Que mesmo ali naquele leito abriam a sua boca para que os médicos, enfermeiros, outros colegas de quarto conhecessem o Evangelho de Jesus Cristo. Compreenda a missão de Cristo e seja solidário, participante do sofrimento de Cristo, mas também participante da glória de Cristo, ao comunicar o Evangelho de Cristo pela vida e pela boca. A grande alegria nos céus, quando um pecador arrependido se volta para Deus Pai. E tal alegria deve contagiar todos aqueles que já foram alcançados pela graça divina e a proclamam. Se você já foi alcançado pela graça divina, proclame o Evangelho. Fale de Cristo. É fácil? Não é. Todos que vão ouvir você vão aceitar? Não, Jesus já falou que não, nem Jesus, todos que ouviram Jesus aceitaram Jesus. Todos que ouvem você vão se converter? Não. Mas uma alma que se converta, já há festa nos céus. E isso começa, sabe aonde? No seu ciclo de relacionamentos, nas pessoas que você convive a partir da sua casa, que não conhecem a Cristo. Mas nunca se esqueça, não é falar de religião, não é brigar sobre religião, é ter uma vida bonita de testemunho de Cristo, mas ao mesmo tempo uma boca que sob o poder de Deus abre para falar do Evangelho. Falar do Evangelho é falar de Cristo. Um Cristo que morreu pelos pecados. Um Cristo que ressuscitou. Um Cristo que veio para que as pessoas tenham vida abundante. Ou seja, vida plena de propósito, plena de significado, plena de satisfação e com a esperança eterna preservada nos céus. Vamos orar. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, aquele que é o autor e consumador da fé, agradecermos pela Tua palavra e queremos, ó Pai, Te pedir perdão, quando muitas das vezes nós nos esquecemos ou tememos ou nos tornamos neutros diante da responsabilidade que cada cristão tem
de a semelhança de Jesus, neste mundo, proclamar uma mensagem de arrependimento e de fé, que conduz à salvação eterna no próprio Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque pela Tua graça e misericórdia o Senhor nos capacita. E o Senhor não tem nos dado um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de coragem. E muito obrigado, Pai, pela história da vida desta igreja, de cada cristão presente aqui, e aquelas pessoas que já foram alcançadas pelo Evangelho, aquelas que ouviram, mas que ainda não se arrependeram, ainda não creram, mas cuja semente já foi lançada, e aquelas que ainda virão a ouvir e a crer, para a honra e glória do Teu nome, para a festa nos céus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Eu quero convidar a que possamos ficar em oração silenciosa e individual. E se há algum acerto que nós precisemos de fazer com Deus, vamos falar agora enquanto estivermos em oração individual com Ele, ao escutarmos o preslúdio. Vamos orar.